Olá, boa noite. Boa noite a todos. Uma live aqui da USAPEM. Hoje a gente vai falar sobre saúde da mulher. Esperando o pessoal chegar para poder chamar a nossa convidada, a doutora Priscila. Doutora Priscila Morgado. E eu quero... Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui fixar. Né? Tá entrando. Boa noite a todos. Eu tentei fixar aqui, não deu muito certo. Boa noite. Oi, doutora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, uma honra estar aqui. Poder ajudar, poder Obrigada falar um pouquinho. mesmo. A gente é um assunto que a gente vem querendo desenvolver já faz um tempinho, né? Que é super importante a saúde da mulher e assim afeta muito nós pacientes de esclerose. Sim, Então, era um assunto que a gente queria muito, muito, muito desenvolver. E abordar. só agradecer mesmo para abordar. Muito obrigado Imagina. pela senhora estar aqui, por você estar aqui, né, e falando conosco. Então, eu quero dar boa noite para o pessoal Boa que está noite, gente. chegando. Boa noite a todos. Posso entregar nas suas mãos? Pode, claro, claro. Eu vou. A gente pode iniciar já? Vamos? Pode, fica Pode? à vontade, está nas suas mãos. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal enviou, Tá? mas aí fica a seu Pode. critério. Tá. Quer responder depois? Não, Sabe? eu vou dar a introdução, geralmente como a gente faz nas nossas lives, que eu tenho uma live toda quinta-feira com a Prica, ela também se chama Priscila, e Uhum. a gente sempre introduz um pouquinho sobre o que é. Ela começa com perguntas, mas ela começa perguntando o que é, né? Porque são temas novos, é para orientar a mulher. Então, eu vou dar um pouquinho da introdução aqui do que a gente conversou, né? Porque você queria abordar, me convidou, na verdade, para fazer a live, porque você me falou que os sintomas de menopausa, né? E depois você me falou sobre a TPM, são mais exacerbados nos portadores da esclerose múltipla, né? E você queria uma orientação, por quê disso, Isso. né? Então, vamos já começar falando um pouquinho sobre isso, aí depois a gente começa com as perguntas, porque eu não sei se realmente foi para esse lado ou foi para outra coisa. Basicamente, a maioria foi para esse lado. Foi para esse lado? Então, A maioria foi muito para esse lado. Então, vou começar falando então sobre isso e vamos ver as perguntas depois. É o seguinte, tem, tem poucos estudos, na verdade, né, abordando a esclerose múltipla e o fator da menopausa. Vou primeiro falar da menopausa, que é o que tem um pouquinho mais de estudo sobre a TPM, tá? O que acontece? Foi feito pesquisas com algumas mulheres. Essas pesquisas ainda não chegaram no final. Para a gente ter, como eu vou explicar, como eu também faço na live, eu não quero falar muitos termos técnicos, tá? Porque eu gosto que as pessoas entendam o que eu falo. Primeiro que eu acho chato ficar falando o termo técnico, né? E outro porque ninguém entende. É chato porque ninguém entende, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente vai tratar alguma coisa, quando a gente tem algum tratamento já estabelecido, não pré-estabelecido, estabelecido, isso vem diante de estudos científicos, tá? Para tudo, qualquer coisa, independente de ter uma doença autoimune ou não, qualquer coisa, tá? E tem poucos estudos relacionados à esclerose múltipla em si.
Quando a gente vai ler sobre a esclerose múltipla relacionada à menopausa, existe sim os sintomas mais exacerbados nas mulheres portadoras de esclerose múltipla. As mulheres portadoras de esclerose múltipla, elas entram na menopausa como aquelas que não são portadoras, tá? Então, na idade de 40 a 55 anos, elas podem entrar na menopausa, como qualquer outra. A faixa média de entrar entre 51 anos, isso é a média. Isso tudo que eu tô falando é diante de estudo. Quando a gente vai falar de tratamento para e por que exacerba, não tem algo definido. O que tem definido, o que ainda está em estudo, mas já se descobriu o que está relacionado a um hormônio chamado estrogênio, que é nosso. Nós produzimos, tá? Nós mulheres. Um dos principais estrogênios é o estradiol. Tá? Eu sei que são palavras mais técnicas, mas é o único jeito de eu conseguir explicar para vocês. O estradiol que circula no nosso corpo é um hormônio, tá? É um tipo de estrogênio. E já conseguiram saber que ele está ligado aos processos inflamatórios da esclerose múltipla e à perda da mielina. E estão tentando fazer com que haja um tratamento para isso, para as mulheres menopausadas, fazendo uso do estrogênio. É outro tipo de estrogênio, que seria o estriol. O estriol, ele é muito liberado nas gestantes, porque é liberado na placenta. Então, estão fazendo isso. Esses estudos todos não são aqui no Brasil, tá, gente? Isso tudo é lá na Califórnia. E esses estudos estão relacionando ao estriol, mas ainda não estabeleceram um tratamento para, tá? Então, como nós abordamos? Sem nada estabelecido, sem nenhum protocolo definido, então nós tratamos a paciente de esclerose múltipla como uma paciente sem ser portadora de esclerose múltipla, sabendo que, ciente que é uma paciente que tem sintomas muito piores do que uma paciente que não tem a esclerose múltipla, tá? Então a gente leva para tratamento hormonal? Sim, pode fazer tratamento hormonal. Ela pode fazer. Tentar ter uma melhor qualidade de vida para essa paciente, se caso ela não possa fazer uso do hormônio como qualquer outra mulher. Se ela não pode fazer uso do hormônio, a gente vai tentar outros tratamentos paliativos. Os paliativos são não hormonais. Aqueles mais... A gente pode tentar os naturais, né? Como, por exemplo, eu não posso falar nomes, né? Mas como, por exemplo, sabe o chá de amora? Sei. Então, a gente também tenta isso. Muito, muito difícil. Por quê? Porque os sintomas são piores. Mas a gente tenta. A gente tenta. Mas são poucas as pessoas, as pacientes que respondem com esclerose múltipla. As que não têm, respondem. Respondem sim. A com esclerose múltipla, não. Mas é sempre a tentativa de começar com o menos. Para eu não já dar toda aquela dosagem hormonal para ela. Né? Toda a reposição hormonal para ela. Sim. A gente sempre vai... É uma escala. Né? Para a gente não também acabar com todo o leque de tratamento que a gente tem. E se eu dou todo hormônio para essa paciente, por exemplo, se eu dou estrogênio para ela. E essa paciente resolveria com tratamento sintético ou não hormonal, aquele natural, se resolvesse. Não sei, passei por cima. Então, isso geralmente é uma conduta minha, tá? Por quê? Porque não tem estudo estabelecido. Se tivesse, olha, esclerose múltipla, foi estudado, não se dá tal coisa e tal coisa, não se dá. É um protocolo. A gente tem que trabalhar
sempre em cima de protocolos. Teve uma live minha que eu até expliquei isso, que a nossa especialidade, a ginecologia e obstetrícia, ela foi a última especialidade a trabalhar baseada nos estudos científicos. A última especialidade. A última. Então, era tudo assim, o sexto sentido do médico, sabe? A paciente está sentindo isso, está sentindo aquilo, então eu acho melhor ir por aqui. Aquele resultado me deu melhor, então eu vou por aqui. Aquela paciente respondeu e o quadro clínico é mais ou menos parecido, eu vou tentar por aqui. Então, era muito com o sexto sentido. E depois, ela foi a última especialidade de todas que existem a ser baseada em técnicas, né? Em protocolos, em estudos científicos. Como todas as outras já eram, a ginecologia foi a última. Então, por isso também justifica-se a ausência do estudo estabelecido, do protocolo estabelecido para o tratamento e o porquê dos sintomas serem piores em portadoras de esclerose múltipla. Algo que você já falou a respeito do estradiol, do hormônio da gravidez, né? Justamente, a chance da paciente com esclerose ter um surto na gravidez diminui muito, né? Justamente por conta do hormônio. Exatamente. Exatamente. Porque esse hormônio, ele está sendo liberado pela placenta. A placenta, ela está ali até o final da gestação. Ela é retirada depois do bebê. Né? O bebê é retirado antes da placenta. Então, isso se justifica os menores números de surtos durante a gestação. Porque acaba sendo um tratamento natural. Né? A gente não tem que dar para a paciente. Não é nada que vem de fora. É dela. Ela já está produzindo, naturalmente. Ótimo. E a respeito da menstruação também é a mesma coisa, né? Bom, pelo menos eu falo, eu fico estragadérrima quando eu menstruo. Assim, já vem dos meus... Nossa, é horrível. É horrível. Se eu já tinha antes da esclerose, se eu já tinha sintomas, hoje então é horrível. A pior coisa que tem é a TPM. É a TPM, né? E isso por quê? Por que são essas... Perceba, né? A gente está falando sobre menopausa e agora você falou sobre TPM. É tudo envolvido o hormônio. Tudo. Independente de ter esclerose ou não. A mulher não portadora, tem gente que, meu Deus, chega no meu consultório falando, pelo amor de Deus, me ajuda na TPM que eu vou matar alguém na rua. Tem gente que chega assim, pelo amor de Deus. É hormonal. É hormonal. E ela é não portadora. Ela é hormonal. E o portador? O portador já se sabe, né? Já está fazendo um estudo sobre um tratamento para dar estrogênio. E é o estrogênio também que oscila na menstruação. Então, se ele oscila para baixo, não tem a proteção da inflamação, ele não vai agir na inflamação e não vai agir na perda de melina. E aí sim, vocês têm os sintomas todos piores, mais exacerbados, porque está relacionado ao hormônio. As duas coisas. Estamos lascadas. Mas tem tratamento. Tem tratamento. Eu sei que é ruim, é horrível, né? Sintoma de TPM e de menopausa. Tem gente que sofre muito. Eu fiz uma live na menopausa e até a minha mãe participou da live. E a minha mãe, ela sofria demais. Ela não é portadora de esclerose, né? Mas ela sofria demais. E assim, foi algo muito estudado, muito gradativo para mim. Foi um processo, porque ela começou a reclamar. Eu ainda estava na residência de gineco. Eu não era gineco ainda. Ela começou a reclamar para mim. E eu falava, não, mãe, aguenta. Não, mãe, espera um pouco. Ela tem
microcalcificações na mama. E isso me impedia um pouco de já entrar com o hormônio direto para ela, né? Pelo receio daquilo progredir. E só que ela começou a passar mal na rua. Ela começou a cair a pressão dela. Ela ficava muito mal. Na verdade, ela tem sintomas até hoje. Se eu não me engano, os sintomas dela começaram com 45 anos. Se eu não me engano, eu acho que ela tá aqui. Se for isso, mãe, dá um salto para mim. É 45, 50. Eu acho que foi com 45. Foi super nova. Foi super nova. E foi algo gradativo. Eu comecei com não hormonal, eu comecei com natural. Ela não respondeu, como eu te falei, ela não é portadora. Ela não respondeu. Fui pro sintético. Não respondeu, mas era não responder nada. Mas nenhuma melhorazinha, é nada. E aí eu entrei com hormônio. Mas também eu faço controle dela quase todo dia. Praticamente. Mentira, mas eu faço. Imagino, certeza. Pelo menos de 6 em 6 meses eu faço o controle dela. Então, se isso pode acontecer, um distúrbio desse e um sintoma tão exacerbado desse, numa mulher não portadora, imagina na portadora. A mãe respondeu, foi aos 50, filha. Foi 50, mãe? Tá, desculpa, tô meio desatualizada. Foi 50. Foi aos 50. Mas é nova, né? É nova. Nova. Eu falo, eu tenho muitos calores, né? E já me falaram que é por conta das medicações, que dá essa alteração toda hormonal, né? Principalmente o corticoide. Calores. Calores. Sim, os calores. Os calores. Também tem, né, um estudo relacionado a isso, né? Quando a gente vai ler sobre os estudos relacionados aos sintomas exacerbados da menopausa com portadoras de esclerose múltipla, falam exatamente a dificuldade de diferenciar o sintoma. Se isso é menopausa, como qualquer outra mulher, né? Só que é exacerbado. Mas, como eu te falei, tem gente que não é portadora e tem o sintoma que é para morrer, né? E diferenciar sintomas da menopausa ou da esclerose múltipla ou da menopausa. Por quê? Pelo uso da medicação que vocês têm que usar. O corticoide, exatamente como você citou. Sim. Então, existe a mulher que chega no consultório na dúvida. Ela não sabe se ela está entrando na menopausa mesmo, porque a menstruação ainda para ela não está irregular. Ainda não está irregular, mas ela tem os sintomas. Tem os calores. Mas e aí? É a dose que eu estou tomando de corticoide? Ou é a menopausa mesmo? Ou é o hormônio? Aí entra a gente, né? A gente tem o ginecologista, que vai ser o mesmo para todas as mulheres. A gente vai fazer todos os exames, ciente de que aquela mulher já falou pra gente na anamnese, na história que a gente pega, que ela é portadora de esclerose. Então, eu já sei que a esclerose múltipla ela tem, só que eu preciso saber a dosagem hormonal dela. Então, eu vou lá, doso os hormônios dela, exame de sangue, isso. Faço os outros exames de rotina, mesmo porque se ela já estiver entrando na menopausa, se ela já for uma mulher menopausada e ela necessitar de algum tratamento hormonal, eu preciso saber se todos os exames dela estão bem e ver se ela pode entrar com algum tipo de hormônio. Porque daí o protocolo vai seguir do mesmo jeito, como qualquer outra mulher. Independente que o sofrimento seja um pouco maior, mas se no exame dela mostrar para mim que ela não pode fazer uma terapia hormonal, um tratamento hormonal, eu não entro com hormônio. Mas por quê? Por causa do risco de câncer. Se ela me mostrar alguma coisa relacionada eu não vou entrar com hormônio. Vou entrar com as medicações paliativas que eu te falei, as naturais, os sintéticos, aqueles com menores riscos de alguma evolução cancerígena. Sim.
Só já pegando, aí, emendando aqui, que foi uma pergunta, o corticoide aumenta a chance da pessoa ter menopausa precoce? Não, não, ele não vai aumentar as chances de ter menopausa precoce. O corticoide, ele não vai alterar na sua função ovariana. Os hormônios da menopausa, os nossos hormônios, né? Eles são produzidos pelo ovário, tá? O ovário, ele não é comprometido no uso de corticoide. Então, não. Ele não. E os hormônios da menopausa estão relacionados a isso que eu acabei de falar, que é a função ovariana. Então, não. Sim. Não vai ter uma menopausa precoce por causa do uso de corticoide. Ótimo. Porque isso foi uma das perguntas que o pessoal fez, porque como faz uso de corticoide, então o pessoal já, preocupação, menopausa, câncer de mama. Sim, sim. Talvez essa pergunta esteja relacionada com o que eu acabei de falar. Talvez seja uma paciente que esteja confundindo os sintomas. Talvez ela esteja numa dosagem determinada de corticoide, e isso está dando os sintomas, por exemplo, de calor. Ela já deve estar numa idade, isso acontece, né? Com outras, vocês não só com essa. Deve estar numa idade Sim. perto da menopausa, mas ainda não é para menopausar. Mas ela está usando uma determinada dose, um pouco alta de corticoide, o corticoide vai dar aqueles calores, e daí ela vai falar, é menopausa ou é o corticoide? Que é isso que aparece às vezes no consultório. Essa dúvida. Entendi. E paciente, por exemplo, que já tem uma doença, né, uma doença de base, por exemplo, falo pela esclerose múltipla, a gente tudo acha, tudo acredita que é da esclerose. Sim. Então a gente bota a culpa tudo nela. Eu estava até conversando com uma paciente esses dias, ela estava com dengue e ela não sabia, e culpando a esclerose. Ela, ai, Carla, eu, por exemplo, fui uma. Quando eu tive o Covid, meu marido falou, mas que mania, você quer falar que é da esclerose, que não é Covid? Eu falei, não, mas eu acho que é da esclerose. Aí até você fazer o exame e falar, não, olha, foi o Covid realmente, a gente ainda vai acreditando que é da esclerose, todos os sintomas que você tem, né? Porque vai culpando, bota tudo na conta dela, coitada. Exatamente, exatamente. Porque já tá tão acostumado, né, a sentir tudo, né? E que Sim. acaba sendo o normal para aquela paciente. Então, por que eu vou pensar em outra coisa? Já é meu dia a dia, já é o cotidiano daquela pessoa ter esclerose, né? Isso acontece muito também com paciente com lúpus. Culpa tudo lúpus. Verdade. E não sabe se orientar onde está, o que está acontecendo. Então, vai, às vezes, só para uma rotina básica e nem fala os sintomas para mim. Por quê? Porque ela está relacionando a doença autoimune dela. Então, por que eu vou falar com o ginecologista? O ginecologista não trata de esclerose múltipla, não trata de lúpus, então nem vou falar para ela. Aí, quando eu olho os exames, aí eu pergunto, e a tua menstruação? Tu não tá sentindo calor? Tu não tá irritada? Tu não tá... Aí eu começo a perguntar, ela fala, tô. Falei, gata, tu tá entrando na menopausa. Ah, é? Ai, nossa, eu achei que fosse isso. Aí acaba culpando a doença, né? Isso é uma boa. Então, assim, aviso a todos, né? Quando chegarem no médico, ginecologista ou qualquer outra especialidade, avisem o que tem. Sim, exatamente. Né? A gente sempre pergunta, a gente faz uma anamnese da paciente, né? Eu geralmente pergunto no que eu posso ajudar, então a paciente vai lá e me fala a queixa dela, o que incomoda mais. E daí, na minha parte ginecológica, eu pergunto, né? Quantos filhos, se toma anticoncepcional, como que tá a menstruação, quando que terminou, se tem alguma alergia e se tem alguma doença. Aí, quando me fala, pronto, eu já sei, aquilo tá anotado, vai ficar no prontuário, então já tô ciente que aquela pessoa tem, né? Talvez não seja o principal queixa dela, ela ainda não me falou, mas daí eu vou saber nos exames. E daí, quando ela voltar, eu vou saber, ela tem esclerose, então provavelmente ela não me contou. Fulana, você não tá sentindo isso, isso? Tô! Então, amor,
É por causa disso, disso, disso. É sua parte ginecológica, não é esclerose múltipla. Ah, tá. Então vamos tratar? Vamos. A pessoa, ela vai totalmente, assim, às vezes só pra rotina. Só, nada mais. É, porque, como eu falei, a gente vai colocando tudo na culpa da danada, né? Sim, sim. Uma pergunta que fizeram também, quer dizer, das várias, né? Como a gente falou, a paciente com doença autoimune, ele precisa ter uma regularidade maior na ida ao ginecologista ou Eu não? não entendi. É paciente o quê? Com doença autoimune, ela precisa ir mais vezes ao ginecologista ou só aquela, por exemplo, se não tiver nenhum problema, aquela de rotina, uma vez ao ano, fazer os exames e ok. Então, se ela tiver dúvidas sobre os sintomas, né? Isso que a gente estava acabando de falar, vá, procure sempre uma orientação. Não culpe a sua doença, porque às vezes não é a doença, né? E às vezes precisa de um tratamento. E isso vai melhorar a sua qualidade de vida e a gente vai poder te ajudar. Mas, rotineiramente, de 6 meses a 1 ano, caso não tenha nenhuma patologia ginecológica. De 6 meses a 1 ano. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Celi. Quem tem sintomas suaves da menopausa, é necessário fazer reposição hormonal? Não é regra fazer reposição hormonal. Não para todas. Como eu tinha falado anteriormente. Já tem um estudo sabendo que o estrogênio, que na verdade o estradiol, o estriol, na verdade, estão tentando fazer uma medicação baseada no estriol, né? Um tratamento baseado no estriol. Ainda não foi feito. Mas se essa paciente tiver algum histórico familiar, ou pior, pessoal, que possa me levar a pensar que ela pode evoluir para algum quadro cancerígeno, não, ela não vai fazer reposição hormonal. Sim, Tá? está respondido. Bom, essa eu já perguntei. Risco de menopausa precoce. Existe alguma correlação, doutora, entre o aumento das cólicas e a diminuição do fluxo? Aumento das cólicas com diminuição do fluxo? Isso. Porque a Olha, paciente escreveu que ela percebeu um aumento, assim, da cólica muito forte e diminuiu bastante o fluxo dela. geralmente é ao contrário, tá? Geralmente é o contrário. A menstruação nada mais é que o endométrio. O endométrio é um tecido que fica dentro do útero. Então ele descama e ele sai, a gente vê em forma de sangramento, mas aquilo é o nosso endométrio. Como que o útero faz para expelir, né, aquele sangue, aquele endométrio? Ele contrai. A contração é a cólica. Quanto mais ele contrai, mais cólica, maior é o fluxo. Então, geralmente é o contrário. Então, procure seu ginecologista para ver o que está acontecendo. Porque às vezes não é só cólica, é dor embaixo do ventre. Então, pode ter alguma patologia associada a isso. Tá? Não é só a cólica menstrual, que eu quis dizer. É uma dor vindo de alguma doença, de alguma patologia que precisa ser tratada. Então, vá ao seu ginecologista, tá? Tá. E outra pergunta, Maria Rosa colocou, qual a influência da esclerose múltipla na gravidez? E se o parto pode ser com anestesia? Pode ser com anestesia, sim. E a esclerose múltipla, na verdade, a gente falou isso bem no comecinho, né? Pode engravidar, com certeza pode. E os surtos, eles diminuem bastante na gestação. E isso está relacionado totalmente ao estrogênio
uma parte do estrogênio, né? Uma fração do estrogênio que se chama estriol. Esse estriol ele é liberado em muita quantidade pela placenta. Então, a placenta está desde o comecinho até o finalzinho da gestação. Então, isso acaba meio que ajudando, meio que sendo um tratamento natural para aquela portadora gestante. Então, diminui bastante os surtos da esclerose na gestação. Respondido. Falando em gestação, hoje nasceu a Bárbara Epifânia, filha de um paciente nosso. Bem-vinda, Bárbara. Legal, parabéns, seja bem-vinda. Nasceu agora à noite, ele mandou a fotinho, linda. Falou em gravidez, lembrei da Bárbara, que acabou de nascer. Nossa, doutora, pode... Uma outra pergunta que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas foi uma paciente que perguntou. Ela está com herpes labial. Ela quer saber se tem algum problema beijar na boca. Tem, lógico que tem. A herpes ela é totalmente Ela transmissível. pode transmitir. Sim, ela não pode de jeito nenhum beijar. Ela até colocou, falou assim, nem faz a pergunta porque está fora do contexto. Eu falei, não, deixa eu pegar. Na toalha, ela tem que mudar a toalha de banho, talher, copo, né? Se ela tiver algum parceiro, filho, enfim, que divida o dia a dia com ela, então ela precisa trocar, tá? Porque herpes é totalmente transmissível, isso para qualquer pessoa, gente, portadora ou não. Então, mesmo fora do contexto, está respondida a pergunta. Não tem problema. Eu falei, olha, que eu saiba, não pode. Mas a gente fala, vai estar fora do contexto, deixa quieto, não faz a pergunta. Eu falei, não, eu falei, não, vou perguntar, porque aí depois a gente não vai ficar com essa dúvida. Sim. Doutora, paciente de doença autoimune, a gente tem um risco maior de desenvolver outras autoimunes. Uhum. No caso da mulher, tem alguma doença na parte ginecológica que aumenta esse risco ou não? De outra doença autoimune, é isso? Se ela tem alguma na parte da mulher, da saúde da mulher, algum problema de útero, alguma doença de útero, ovário, mama? No útero, se ela tiver, por exemplo, esclerose múltipla, é isso? Isso. Não. Isso. Não existe. Não existe. Como eu te falei, tanto que a rotina ginecológica é de 6 meses a 1 ano, como qualquer outra paciente. A não ser que ela apresente, independente da esclerose múltipla, alguma patologia ginecológica. Aí o médico dela vai determinar em quanto tempo que ela tem que voltar. Por exemplo, 3 meses ou 1 mês, se ele quiser acompanhar muito, muito de perto. Mas isso é independente também da esclerose. Então, não tem nada relacionado à esclerose que possa evoluir para alguma patologia ginecológica. Entendi. A Karina colocou que ela não tem doença autoimune, mas que 2 anos para cá ela tem sentido calores, né? Os 2 dias antes da menstruação e quando desce uma cólica intensa. Até baixa a pressão, se pode ser menopausa. Tem que investigar. Tem que investigar, amor. Tem que passar no seu ginecologista. A gente tem que pegar todo o histórico da paciente. Aí nisso vem quantos anos você tem, se você toma algum anticoncepcional, enfim. Isso tudo é feito numa consulta ginecológica. Então procure seu ginecologista. Ele conhece, ela tem 40 anos. Então pode, né? A partir dos 40 a 55, independente se tem esclerose múltipla ou não, como eu falei também já no comecinho, as portadoras de esclerose múltipla, como as não portadoras, a mesma 51 anos. É a mesma coisa, tá? Então, pode ser? Pode, porque já tem 40 anos. Mas precisa procurar o seu ginecologista e daí fazer as perguntinhas, fazer os exames, dosagem hormonal, ultrassom transvaginal, né? Pra gente ver como que tá a função ovariana, para ver como que tá o útero, para ver a dosagem hormonal, como que tá a produção dos seus hormônios. Então, sempre passar no ginecologista.
Ela colocou que fez ressonância pélvica, exames, mas ela disse que não deu nada. Dosagem hormonal ela fez também? Não sei. Ela só colocou a ressonância magnética. Não. Tem que fazer a dosagem. A ressonância magnética, ela não vai esclarecer menopausa, tá, gente? E nem TPM, que foi os dois temas que a gente mais abordou aqui. Não vai. Ressonância magnética é um excelente exame. Mas isso eu vou ver massas lá dentro, cisto lá dentro, tá? E isso não vai me falar sobre a sua dosagem hormonal. Então, o que eu faço para paciente minha no meu consultório? No meu consultório, o básico é sempre menos de 40 anos, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, preventivo, que é o Papa Nicolau, colposcopia. Colposcopia, ele é um exame para ver se tem feridinha no colo do útero. Então, ele complementa o Papa Nicolau. Ele é parceiro do Papa Nicolau, tá? E exames de sangue. Ah, mas com menos de 40 você também pede? Peço. Peço porque a paciente pode estar tomando anticoncepcional. Então, eu gosto, isso é conduta minha, tá, gente? Isso não é um protocolo, isso é conduta minha. Eu gosto de saber como que está essa paciente, a sua dosagem hormonal e todas as suas outras funções. Eu peço tireoide, eu peço colesterol, triglicérides, o básico, né? 40 mais. Ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, mamografia. A partir dos 40 precisa fazer os dois. Um complementa o outro. Por que eu não peço mamografia antes dos 40? Porque é uma mama muito jovem. Mama jovem não tem tanta gordura, tá? Lá dentro, junto com as glândulas. Isso a gente não tá falando de peso da paciente. A paciente pode ser magrinha ou pode ser bem gordinha. Isso não importa para mim. Eu tô falando de gordura lá dentro da mama, tá? Então, uma mama jovem, então, tem muita glândula. Muita glândula. Então, essa glândula, ela acaba ficando toda branca na mamografia. E isso impede a visualização de um cisto, de um nódulo ou de um câncer. Então, a ultrassom é a mais indicada. Aí, se a gente está com muita dúvida, a gente vai acabar pedindo a ressonância de mama. Depois dos 40, a nossa mama, naturalmente e independente do peso, como eu falei, ela tende a ser substituída, as glândulas tendem a ser substituídas por tecido adiposo, por gordura. Naturalmente, independente do biotipo daquela pessoa. E aí, a mamografia começa a visualizar melhor as alterações e me ajuda no diagnóstico. Então, eu concilio as duas, ultrassom de mama e mamografia depois dos 40, tá? Isso tudo também, gente, é portadora de esclerose múltipla, tá? Isso é para ambas, a portadora e não. Então, ultrassom transvaginal de mama, mamografia, densitometria, o preventivo, a colposcopia e os exames de sangue. E a dosagem hormonal, com os exames de sangue. Aí já é com o objetivo de saber como que se tá perto ou se não tá da menopausa. Para eu conseguir me orientar, independente de se aquela paciente tem o sintoma ou não já. Se ela vem reclamando de alguma coisa ou não para mim. Se ela não estiver reclamando, tudo bem, tudo ok. Mas eu quero ter no prontuário dela, porque ela vai voltar comigo de 6 meses a 1 ano. Então, eu faço o controle daquela paciente. Para chegar e falar para ela, olha, presta atenção, se ela estiver tomando ainda anticoncepcional, vamos tirar o anticoncepcional? Vamos entrar na menopausa? A menopausa é fisiológica, a gente precisa entrar na menopausa. Então, vamos retirar o anticoncepcional para você poder entrar na menopausa. Daqui a pouco você vai começar a ter sintomas. Os sintomas vêm piores, né? Então, isso é só para eu orientar. Então, isso eu gosto de fazer, tá? Independente dos sintomas das pacientes. Sim. Chegou 2 perguntas sobre parto. Pós-parto, quais os cuidados que tem que ter na parte de ginecologia, né? E a outra pergunta, se é possível uma paciente
com fadiga crônica ter parto normal? Então, possível se a gente consegue controlar isso durante a gestação. Se isso for extremamente exacerbado, eu não aconselho, né? O parto normal, ele depende. Eu brinco falando com as pacientes, né? Não depende de mim. Nada. Só depende dela. Eu só tô ali de goleira. Só para o bebê não cair. Só depende da mulher. Então, se a mulher sofre com a fadiga crônica muito, eu não consigo controlar isso na gestação, não consigo ajudá-la, por mais que a gente saiba que tudo diminui na gestação, mas se isso não diminuir, eu não conseguir controlar, não conseguir ajudar, para que eu vou indicar um parto normal? Para ter um risco de ela sofrer todo o processo, ela não conseguir realizar o parto, porque eu até posso, tá, gente, arrancar, que a gente chama de fórceps, né? É um parto a fórceps. Então, eu vou fazer com que a paciente passe pelo processo do fórceps, né? Isso eu não gosto, eu detesto fazer parto a fórceps, ou se não, reverter um parto normal para parto cesárea. Reverter um parto normal para parto cesárea não é só simplesmente dar anestesia e fazer um parto e cortar a barriga. Não, não é. O bebê já está totalmente encaixado. Ele já está totalmente lá embaixo. A gente fala que o colo está esvaecido, ele está mole, ele já abriu. Então, a dilatação dela está total. Aquele bebê pode já estar coroando, a cabeça já está sendo visualizada, né? Ou pior, aquela cabeça já está quase saindo. E daí eu tenho que reverter isso para cesárea. E reverter tem risco de morte. Então, para que eu vou fazer a paciente passar por tudo isso? A paciente e um bebezinho, né? Porque a obstetrícia tem essa, a gente não é responsável por uma vida. A gente é responsável pela mãe e ou os bebês, né? Então, por que eu vou fazer eles passarem por isso, sabendo que ela é portadora de esclerose múltipla e eu não consegui tratar e controlar a fadiga crônica dela durante a gestação? Então, não tem muito porquê, né? De indicar um parto normal. E sobre os cuidados... Eu super concordo. Na verdade, assim, antes de falar dos cuidados, existem algumas leis na obstetrícia, tá, gente? Essas leis fizeram com que a gente tomasse algumas atitudes, independente da mulher, da gestante querer ou não. O médico, ele tem que seguir esse protocolo, porque senão a gente pode ser punido por isso, né? Vamos dizer assim. E tem coisas que eu não concordo, né? Porque eu acho que nós somos donos do nosso corpo. Então, eu acho que é total opção, sim, da paciente querer um parto normal ou um parto cesárea, né? Obviamente que existem indicações, sim. Então, se uma mulher tem uma determinada patologia e que a indicação é cesárea e ela quer fazer parto normal e ela não pode, é óbvio que o médico tem a obrigação e o dever de falar, não, você não pode, a gente vai ter que fazer cesárea. Né? Lógico que existe tudo por trás disso. Mas quando a gente fala de algo que esteja tudo normal, um pré-natal normal, o paciente não tem nenhuma patologia e não tem nenhuma indicação de cesárea e ela quer parto normal, por que não fazer? Ou ela quer parto cesárea, ela não quer passar por aquela dor, por que não fazer a cesárea? Né? Então, eu sou bem a favor disso. E, na verdade, eu não faço mais obstetrícia, tá, gente? Eu só trabalho com a parte de ginecologia. A obstetrícia eu deixei já faz algum tempinho. Sobre os cuidados de pós-parto, normal,
Eu acho que está relacionada. Ela está perguntando relacionando a esclerose múltipla, né? Deve ser. Relacionada à esclerose múltipla, Relacionada à esclerose qualquer múltipla. outro, tá? O pós-parto de um parto parto normal, vamos falar do parto normal. Ela especificou o parto ou não? Na pergunta? Não, ela só colocou pós-parto. É da Associação de Goiânia, de Esclerose Múltipla. Tá. Então, assim, deve ser Eduarda. Normal. O pós-parto normal, sem a epísio é aquele cortinho que faz para facilitar a passagem do bebê, tá? Sem a epísio, normal, gente. A paciente vai sair dali, sofreu pra caramba durante o parto, mas depois que tira o bebê e tira a placenta, ufa, é o maior alívio, né? Então, é um pós-parto normal, a paciente já anda normalmente, ela tá... A única coisa né, o pós-parto, ela tem que ficar bem ligada nisso, ela já tá acostumada com os números de surtos serem menores. Ela vai ter que lembrar que a partir do parto, acabou a liberação daquele hormônio que eu falei, porque não tem mais a placenta. Então, ela pode ter um surto novamente. E muito perto. Muito perto. Por quê? Porque o corpo já estava acostumado com aquela liberação contínua. 9 meses. Mais de 9 meses, né? Uma gestação completa tem 42 semanas. A gente não deixa chegar às 42, mas são 42 semanas. Se a gente fizer as continhas de semana, são quase 10 meses de gestação. Né? Então, ela pode ter um surto, então ela tem que ficar ligada nisso. Mas é um pós-parto normal. Cesárea é a mesma coisa, só que o diferente... deixa eu falar da epísio. A epísio do parto normal, quando faz aquele cortinho, a gente dá os pontos lá dentro, né? Lá dentro e por fora. Porque a gente tem que cortar alguns tecidos, não é só pele. Muitas vezes a gente corta músculo. Então, aquela mulher, ela pode, né? O médico pode indicar algum anti-inflamatório ou só um analgésico para aquele cortezinho. E vai orientar que aqueles pontos vão cair sozinhos. Isso também é normal, tá? Na cesárea também é a mesma coisa, só que é um pouquinho mais sofrido, porque tem a recuperação do corte da cesárea. O corte da cesárea são 7 camadas que a gente corta, até retirar o bebê. Então, são 7 camadas que a gente sutura. Então, tem que esperar o tempo da cicatrização para a gente indicar uma vida normal. Vai, por exemplo, se a paciente faz algum exercício físico, alguma coisa, alguma caminhada, enfim. A gente tem que esperar a cicatrização, mas também do mesmo jeito, tá? Como uma outra mulher não portadora. É a mesma coisa. Ótimo. O útero demora 9 meses para voltar ao normal. É a mesma coisa. Doutora, uma outra pessoa perguntou, ela falou que há 5 anos ela fez uma redução de mama, se é possível ainda ter pontos a expelir. Ela fez uma redução de mama há 5 anos e é possível o quê? Se ainda ter pontos para expelir. Então, gente, não era para ter, né? Não era para ter. Mas, sim, é possível. Se ainda ficou um pontinho lá dentro, o corpo pode demorar sim para expelir. Ele vai só expelir quando ele reconhecer aquilo como um corpo estranho. Quando ele reconhece aquilo como um corpo estranho, aquilo forma um processo inflamatório. E desse processo inflamatório, o corpo tenta expelir. E aí abre um buraquinho ou se forma uma bolha de pus, né? E aí tem gente que vai cutucar. Quando vai cutucar, vê que é o ponto. Ou se não, vai no médico e a gente precisa drenar. Quando a gente drena, vê que ali é um ponto e daí a gente retira. Então, assim, pode. Depois de 5 anos, infelizmente, não era pra estar, mas pode. Não é. A Karina, que perguntou falou da ressonância e tudo, ela falou que deu um cistinho no ovário esquerdo, que se isso poderia ser os
as cólicas, os calores fortes. E ela perguntou se você atende na Costa Saúde. Então, ainda não atendo a Ana Costa ainda, tá? A gente ainda tá falando com eles. Na verdade, a gente tá falando desde do ano passado e por causa da pandemia atrasou todos os papéis. Então, eu não tô acompanhando essa parte burocrática muito de perto, porque eu realmente não consigo fazer tudo, mas que eu saiba ainda é isso, que a gente não conseguiu ainda por causa da pandemia, tá? Mas a gente estava tentando desde 2020. E sobre o cisto e as cólicas, pode. Preciso saber o tamanho desse cisto, o que contém dentro desse cisto, que tipo de cisto que é. Existem vários tipos de cisto. Existe ovário micropolicístico. Existe cisto folicular, que é normal. Existe o cisto simples. Existe o cisto complexo. Então, eu preciso saber, né? O seu médico, ele precisa olhar no teu exame e ver se isso corresponde aos sintomas. Às vezes não é. É algo que precisa tratar, mas não está relacionado ao seu foco, que são os calores que estão te incomodando. E daí ele vai pedir outros exames para aprofundar na pesquisa do teu quadro. Não que ele não vai tratar o cisto. Pode ser que trate. E daí tem que aprofundar um pouquinho mais se o cisto não for a causa. Então, pela quantidade de cisto, viu, mulheres? Não é quando abre a ultrassom e vê lá um cisto já entre desespero e fala, vou morrer, tô com câncer. Calma. Sim, né, exatamente. Fala isso. Exatamente. Eu tive uma paciente, ela já entrou chorando. Então eu achava que tinha acontecido alguma coisa lá fora com ela. Quando ela entrou chorando, ela estava chorando muito mesmo, tá, gente? Não era só escorrendo uma lágrima ou segurando o choro. Não, ela estava aos prantos. Então ela não conseguia falar. Então eu não entendia nada do que ela falava. Nada. E eu falava, fulana, calma, pelo amor de Deus. Eu preciso entender o que você está falando. E ela estava tentando me passar. Só que eu não estava entendendo nada. Fulana, calma, fulana, calma. Aí ela foi respirando, conseguiu falar. Aí ela me jogou. Gente, eu juro pra vocês, não é exagero. Era isso daqui de exame. Isso daqui de exame. Meu Deus. E falou, pelo amor de Deus, fala pra mim que eu não vou morrer. Aí eu já pensei, né? Isso daqui de exame, imagina o que essa mulher tem. Fui abrir os exames. Aí ela começou a chorar tudo de novo. Mas a única coisa que eu entendi foi, pelo amor de Deus, fala pra mim que eu não vou morrer. Tá? Comecei a folhear, porque ela não falava mais nada. E eu folheava 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 exames. E eu não entendia por que ela estava chorando e falando para eu falar que ela não ia morrer. Aí eu pedi calma de novo, trouxeram água para ela. Ela conseguiu falar. Ela passou no ginecologista. E o ginecologista falou que ela tinha um cisto. E esse cisto era câncer. Todos os exames dela. Mas eram todos. Todos eram cistos foliculares. Cisto folicular, gente, é da função ovariana. Ou seja, essa mulher tá ovulando. É só isso. Era só isso. E para eu explicar isso para ela, falei, amor, teus exames estão normais. Ela, quê? Teu exame tá normal. Não tá. Não, olha de novo, olha direito. E ela não acreditava em mim. Até que eu peguei e fui apontando um por um. Gente, era muito exame. Muito exame. Um por um. Olha, tá vendo? Folicular, folicular, folicular. Aí tinha uns que nem tinha cisto, né? Porque às vezes a paciente faz o exame e não tá ovulando. Então não tem nada. Aí folicular, folicular, não tem nada. Folicular, viu? É normal. Então, assim, às vezes ela recebe uma orientação errada e também existe o famoso Google, né? Adoro. Dr. Google Dr. Nossa, Google. eu não tenho ideia do quanto eu amo esse Google. Elas já chegam com diagnóstico, com tratamento e ficam bravas se você não concorda com elas ou com o Google, né? Então, gente,
Sempre tem que procurar o médico de vocês. Sempre. O Google, a internet em si, ela é ótima, ela é ótima, ela é excelente. Excelente, né? Se não fosse a internet, a gente não estaria aqui hoje, Sim, né? Mas a gente precisa saber onde procurar, onde ler, onde pesquisar. Não é a área de vocês. Então, vocês não sabem nem quem é que está escrevendo, nem se é fidedigna aquela informação ou não. Se é uma pessoa qualquer ali da esquina, que não é médico, não é da área da saúde, mas decidiu colocar na internet e simplesmente vai. E simplesmente vai. Então a informação voa. E daí é aquela informação errada que você está lendo. E geralmente é aquela que fala que tu vai morrer amanhã. hum, Né? infelizmente é verdade. Então, assim, sempre procure os seus médicos. Pode ler, mas não fica desesperada. Não fica. Porque quem vai saber te orientar melhor é o teu médico. Foi ele que estudou. Né? E não foi na base do Google. A gente faz alguns anos de faculdade. A gente ainda tem que fazer mais alguns anos de especialização. E mais alguns outros anos de subespecialização. Então, são anos e anos, na verdade, é a vida estudando. Então, sempre procurem seus médicos. Sempre. Eu queria deixar aqui para a gente terminar, porque já está acabando o horário, né? Foi ótimo, maravilhoso. Acho que daria para ficar muito mais tempo aqui. Que bom. E muito bom falar, pessoal. Quem não segue ainda, segue a doutora Priscila Morgado, doutora DRA, underline, Doutora Priscila, Priscila dois com dois L's, L's, Morgado. com dois L's, Morgado. Só procurar lá. Ela faz live, faz diversas lives com diversos assuntos. E no Instagram também tem todos os consultórios que ela atende, né? Tá tudo certinho lá. Porque foi excelente, doutora. Obrigada de coração mesmo. Imagina, imagina. É uma honra estar aqui, ter sido convidada por você, por ter confiado em mim. Tá aqui para ajudar, para auxiliar, para informar. Esse nosso quadro de live toda quinta-feira foi exatamente para isso, para trazer informação para as pessoas. Tanto que quem faz uma live comigo não é uma médica, né? Então ela entra como uma paciente, como uma pessoa leiga, como uma pessoa cheia de dúvidas, como todas as outras. E esse era o objetivo mesmo. Eu não queria fazer eu sozinha, né? Senão eu ia falar tecnicamente, ou com outro médico, que geralmente a gente fala, acaba, é natural nosso, né? Porque é o que a gente lê todos os dias, a gente acaba falando de forma técnica. E aí acaba ficando chato e as pessoas não entendem nada. Então, esse é o objetivo mesmo, de sempre trazer o conhecimento para as pessoas. Mas não para vocês fugirem da consulta, muito pelo contrário, é só para dar uma luz e vocês procurarem o médico de vocês. Sempre, né? Sempre procurar um médico. A gente faz as lives, até aqui, quando a gente traz a informação, é para conhecer um pouco mais, para você pensar, mas sempre buscar um médico. Isso, sempre, exatamente. E acompanha a doutora, porque eu assisto as lives, conheci através da minha filhada linda que está aí, a Tamires. A Tami, linda, E tenho seguido as lives, a Tami é linda. Tenho seguido as lives e foi através daí que eu conheci a doutora Priscila, que é maravilhosa. Só agradecer mesmo. Obrigada. Que a gente possa vir aí, quem sabe mais para frente, falar sobre outros assuntos. Com certeza estarei aqui. Obrigada, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.